Seguindo aí o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Tiago Diniz, tenho apenas 33 anos, sou um dos pastores desta igreja. Estamos aqui para poder servir a você e servir o corpo de Cristo Jesus. Nós temos feito aqui no culto de domingo às 13 horas, cada capítulo do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na semana passada nós falamos muito acerca da impureza, a importância de nos arrependermos. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, para que eles se atentassem a algumas coisas que estavam machucando, maculando com o pecado aquela comunidade de fé. E agora nós chegamos no capítulo 6 de Corinto. Por isso que é importante que você acompanhe todos os domingos. Mesmo quando você não conseguir estar aqui presencialmente, você pode acompanhar aí através da TV Super, também do canal do YouTube e também ou através do nosso Instagram. Mas bom mesmo é você vir, viu, meu irmão? Se você pode, esteja aqui conosco. Amém? Então agora capítulo 6, pergunta, e é o tema desta tarde: os santos podem julgar? Nós ouvimos tanto acerca disso nesses últimos tempos, principalmente com várias intrigas e brigas aí cibernéticas, né? Nas redes sociais. Não, o cristão não pode julgar. Não julgueis, para que você também não seja julgado, é o que diz a palavra lá em Mateus capítulo 6. Mas vamos entender o contexto aqui da igreja de Corinto no capítulo 6, para entender o pano de fundo dessa história e sermos encorajados também a ser crente de verdade. Vamos lá? Diz assim, 1 Coríntios 6:1: aventura-se algum de vós, tendo questões contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, acaso indignos de julgar as coisas mínimas? 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão. Isso perante incrédulos, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmo fazeis a justiça, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem bêbados, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Vamos orar? Pai, te agradecemos por sua palavra que é viva e eficaz, mas penetrante é a sua palavra que uma espada, Senhor, de dois gumes. Ela é apta para discernir todos os nossos pensamentos e toda a intenção do nosso coração.
Obrigado porque os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos inclinados e sensíveis a ouvir o Senhor por meio da sua palavra nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo saiu de um assunto acerca da imoralidade sexual no capítulo 5. Ele adverte a igreja de Corinto a inclusive tirar dentre a comunhão, a fim de salvar o jovem que estava cometendo tamanho ultraje, ou seja, ele estava se deitando com a própria madrastra, a mulher do seu pai. Paulo pede para que esta igreja se atentasse a isso, porque isso poderia prejudicar ainda mais. Isso Paulo faz em amor, porque ele tem um interesse único de trazer aquele jovem ao pleno vigor da salvação, para que ele não se perdesse por completo. E Paulo só tem a capacidade de exortar a igreja, de consolar e edificar a igreja, por meio de um julgamento. Mas Tiago, esse julgamento pode ser praticado entre nós? Devemos julgar uns aos outros? Que tipo de julgamento é o que o Cristo, o nosso Senhor, condenou? Será que é esse mesmo julgamento de Paulo em relação à igreja, de Pedro em relação à igreja no capítulo 2, de João em relação à igreja no capítulo 12 e de Paulo à igreja no capítulo 6? Devemos ou não estar em uma posição de determinar o que é certo ou errado? Devemos ou não denunciar as coisas, falar a quem ou a outro, a partir das escrituras, o que ela diz? Há momentos que a gente tem que se calar, ou há momentos que a gente tem que falar. Pois bem, a igreja de Corinto estava dando trabalho para Jesus Cristo, mas nem por isso Jesus desistiu dela, e graças a Deus que o Senhor não desiste de nós, mesmo dando muito trabalho. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E Paulo usa aqui um termo que é muito peculiar, há um momento de muita reflexão e ao mesmo tempo ele assusta com o que estava acontecendo. Olha o que ele diz: aventura-se de algum de vós, tendo questão contra outro. O problema da igreja de Corinto não era apenas a promiscuidade ou a imoralidade. Os próprios irmãos de Corinto estavam tendo problemas uns com os outros. Mas que igreja que não tem problema um com o outro? Que igreja que não tem dificuldade uns com os outros? Mas isso nos diz também, irmãos, que nós somos aperfeiçoados assim como o ferro afia o ferro. É na comunidade, é entre nós que nós seremos confrontados. E Paulo está admirado porque isso estava muito claro na igreja de Corinto, em que a própria igreja estava se dividindo. E ele continua dizendo assim: tendo questões contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos. O problema do julgamento condenado por Jesus é o julgamento hipócrita. É aquele que você diz não faça fazendo, não rouba roubando, não minta mentindo. Você sabe o que é certo nas palavras, mas vive plenamente o erro. Esse tipo de julgamento é condenado por Jesus. E era o tipo principal de julgamento que quem fazia? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os hipócritas, mestres da lei, os sacerdotes do templo, os escribas. Eles julgavam as pessoas, mas eles praticavam o igual ou pior. Esse tipo de julgamento sempre foi condenado pelas Escrituras. Mas Tiago, como crescer
Se a gente não pode julgar, a palavra agora que Paulo vai utilizar para o julgamento é uma análise com um propósito: julgar entre as Escrituras e a postura dos homens. Irmãos, a gente precisa entender que dentro do confronto há crescimento, dentro da instrução bíblica nós florescemos, é na exposição, é quando somos chamados à atenção, é quando a gente é chacoalhado, muitas vezes a gente acorda, ou não, mas deveria acordar. É quando nós somos expostos à verdade bíblica, e ela por si só já nos fere. E os irmãos de Corinto sabiam bem que Paulo tinha uma preocupação em preservar a doutrina de Cristo, que era: ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, assim como ele diz a Moisés, mas ame também o seu irmão como a si mesmo. Raro foram as vezes que eu li em uma matéria que quem cometeu um delito foi lá por espontânea vontade confessar ao delegado ou ao juiz. Quem transgrediu, escreveu uma carta para o primeiro fórum da sua cidade dizendo: eu sou um pobre pecador e eu acabei de cometer um crime. Isso não é comum, até que seja investigado, até que ele seja avaliado, porque ninguém tem tanta facilidade de denunciar a si mesmo. Ninguém julga com tanto algoz, com tanta força, as suas próprias ações. É muito mais fácil denunciar o pecado alheio, falar do problema do outro, identificar os grãozinhos nos olhos de cada um, tendo em vista que os nossos estão com uma trave enorme. Paulo precisa lembrar à igreja de Corinto que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Neste amor de Deus por nós, que não ensoberbece, que não se vangloria, que passa por cima de qualquer insatisfação. Irmãos, será que a gente está preparado para viver isso? A igreja de Corinto não estava aparentemente, mas a palavra começou a entrar dentro dela. E Paulo diz assim: eu estou admirado porque esses irmãos, além de terem problema, como diz o outro, que já é um problema ter problema entre nós, o problema maior era os próprios irmãos levavam uns aos outros para serem julgados diante dos incrédulos, para piorar a situação, ou dos injustos. E como que alguém que não conhece a reta justiça de Deus pode julgar a vida de alguém? Como que um injusto vai julgar se ele não tem conhecimento da justiça divina? É claro e obviamente que ele vai julgar conforme os padrões morais ensinados a ele ou garantidos pela sua sociedade e em sua constituição. Talvez ele julga com base nos seus pressupostos, o que ele acha ser certo e errado. Mas o que Paulo precisa encorajar a igreja de Corinto, e a gente também, é que nós não devemos julgar com base em nós, mas na palavra. Porque a única forma de crescermos é quando nós identificamos um problema entre nós e mediante a palavra a gente chama o irmão, a gente chama a irmã, a gente chama a igreja e diz: olha, tem que ser por aqui, porque a palavra diz que devemos amar, suportar, dar a vida pelo seu irmão, mas vocês estão indo por um caminho contrário à vontade eterna. Ou seja, você acabou de julgar, mas de uma forma completamente bíblica e saudável. É quando somos confrontados do nosso pecado,
da nossa postura no casamento, da nossa postura com o dinheiro, da nossa postura no ministério. A palavra faz isso, mas o problema dessa igreja continua. Ele diz: vocês fazem isso perante os injustos e não perante os santos. Parece paradoxo, santo com problema com outro santo. Porque Paulo está chamando a igreja de santa. E sabe o que quer dizer santo? Separado. Separado de toda transgressão, assim como Deus é. Separado do pecado, separado do mal. E como que somos santos e ainda vivemos esses aspectos da queda? Porque estamos sendo transformados e aperfeiçoados, a fim de chegarmos e alcançarmos a varonilidade de um varão perfeito, de chegarmos a uma estatura de não ofendermos mais com os erros entre nós. Imagina, irmão, você chegar nesse ponto, de você não ligar mais por nenhuma afronta, de você não se preocupar mais com nada com o que o irmão fala acerca de você, bem ou mal. Já dizia um certo presidente dos Estados Unidos: olha, falaram mal de você. Ele disse assim: não, falaram só um pedacinho, eu sou bem pior do que falaram. Imagina, essa compreensão de que somos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, não é porque temos pecado, não devemos julgar uns aos outros com base na palavra. Pelo contrário, devemos primeiramente julgar se nós estamos de acordo com a palavra, se a nossa integridade está alinhada com a palavra, se a nossa vida com Deus está andando dentro dos padrões estabelecidos da santidade, da piedade, da verdade, da entrega. É isso que Paulo quer ensinar. E ele continua: ou não sabeis? Ou seja, já era uma coisa que os cristãos daquela igreja já deveriam saber, em que os santos hão de julgar o mundo. Mas parece o contrário. Hoje você vai conversar com um crente, ele está com medo do julgamento. Ele não entendeu o poder da justificação. Ele só acha que foi em relação ao passado do pecado, mas que lá no juízo final vai aparecer um telão como esse aqui, ó, com todos os seus pecados. Irmãos, pode até aparecer, mas em todos os nossos pecados não mais será levado em conta, porque Cristo nos justificou do pecado passado, do pecado presente e do pecado futuro. Ele já consumou isso. Isso precisa trazer leveza e não libertinagem. Já que está tudo perdoado, vou pecar? Não, sinal de que não foi nem justificado, porque quem foi justificado não quer voltar à lama do pecado, à imundícia do pecado. E Paulo diz: os santos, a igreja vai julgar o mundo enquanto ideologia. Por quê? Porque a igreja já está assentada com Cristo nas regiões celestiais. O que Paulo faz aqui é uma comparação extraordinária para a igreja de Corinto, para ver se eles entendiam. Se a gente com Cristo vai julgar o mundo, se a gente com Cristo terá essa primazia, nós mesmo estaremos com Cristo quando Ele sentenciar o verdadeiro inimigo das nossas almas, aquele grande dragão. Quando Cristo julgar os impérios, os iníquos e os filhos da iniquidade, nós estaremos com Cristo julgando todas as coisas. Olha a grandeza disso, olha o poder que a igreja tem pela fé e pelo privilégio de estar coparticipando dessas bênçãos em Cristo Jesus. Paulo diz: vocês vão fazer isso e não conseguem. Ora, se vocês vão julgar o mundo deverá ser julgado por vós,
por vós, mas acaso vocês são indignos de julgar as coisas pequenas ou mínimas? Se a gente vai estar com Cristo, sentenciando, determinando eternamente o destino de Satanás e os seus demônios, daqueles que ofenderam a cruz de Cristo, se nós estaremos diante dessa verdade bíblica e poderosa, será que as picuinhas, em outras palavras, não podem ser resolvidas entre nós, entre nós, um com o outro? Será que a gente não tem essa capacidade, irmãos, de não publicar no Instagram o pecado do outro, mas antes chamá-lo em secreto, como diz as Escrituras? Expor o pecado a ele, pedir perdão e perdoar. Se ele não quiser, chame outro na igreja. Se ele não quiser, uma segunda testemunha. Se ele não quiser, expõe para a igreja. Agora, se ele não quiser, deixa Satanás ir andar, mas a sua parte você fez. O que Paulo está tentando ensinar à igreja de Corinto é o que a gente também precisa. A gente perde muito tempo com coisa pequena e deixamos de experimentar coisas extraordinárias por muito pouco. Sentou no meu lugar, parou o carro onde eu paro, não tinha água gelada, o ar-condicionado não estava tão gelado. Não gostei disso, não gostei daquilo. Não, o problema da irmã é que ela não me cumprimentou. O problema do irmão que não me cumprimentou. E aí vai aumentando. Aí as coisas parecem que vão acontecendo de fato. Ela me exortou na frente de outro. Me exortou, não, eu contratei esse ciclano para trabalhar para mim, era crente. Mas o cara deu problema. E aí, o que a gente vai fazer? O que Paulo vai dizer aqui agora. Olha aí, o verso 3. Não sabemos que havemos de julgar os próprios anjos. Você já leu isso aqui, irmãos? Mas aqui são os anjos caídos, os demônios, os inimigos reais de Deus, aquele que usa as pessoas para colocar uma contra as outras. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades que agem nas regiões celestes. Nós somos muitas vezes usados, dando brecha aos inimigos, para matar uns aos outros, para perseguir, destruir, arruinar. E isso não tem nada a ver com o plano de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja. Ele mesmo disse: eu não vim julgar o mundo, ou seja, não agora, eu vim trazer paz. A minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá. E isso tem ferido tantas pessoas que talvez aí me ouvindo, ou alguém aqui, ou alguém que deveria estar aqui, saiu da igreja por uma ofensa, por uma briga ministerial, por algum problema da igreja interno, ofendeu, foi ofendida, alguém pisou na bola. Mas irmãos, a gente precisa continuar. Nós ofendemos a Deus, nós crucificamos o Filho de Deus, nós cuspimos em Cristo, nós colocamos uma coroa de espinho na sua cabeça, prego nas suas mãos, nós fomos o povo que blasfemou, mas mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, sendo apedrejado, orou assim também: perdoa-os. É isso que Paulo está tentando encorajar a igreja. Nós vamos julgar inclusive os anjos caídos, quanto mais as coisas dessa vida, irmãos. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituí um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja.
Ou seja, Paulo está ensinando a igreja a separar pessoas para cuidar de problemas graves e também não graves, mas desde que ele tenha sabedoria, desde que ele tenha uma boa reputação, desde que ele tenha minimamente as características de um nascido de novo, não dominado ao vinho, alguém que conhece a palavra da verdade, que domina ela com autoridade, não que seja perfeito, mas separe entre vocês essas pessoas, porque vocês estão separando para julgar as causas, as pessoas sem nenhum entendimento, olha só, ou sem nenhuma aceitação na igreja. E você já viu quando um cara vai resolver, um homem e uma mulher, um problema entre um casal, e essa pessoa que vai resolver o problema não é bem quisto pelo casal, não funciona, dá mais problema ainda. Então é necessário, antes que a gente tenha que levantar entre nós pessoas para julgar a nós mesmos, não ter problema, esse seria o ideal, é a gente resolver entre nós os nossos conflitos. Você tem problema com alguém? Você está experimentando alguma divisão, alguma rebelião? Conserte, no que depender de vocês, no que depender de nós, tenha paz com todos. Procure, é melhor do que falar mal, expor. Quando fazemos isso, irmãos, não estamos exercendo misericórdia, estamos lutando com o próprio braço. E olha como Paulo termina a correção em relação a esse episódio. Para a vergonha vos digo, aquilo entristeceu o coração de Paulo. E a verdade é essa, nós não deveríamos estar aqui falando disso, irmãos. Essa é a grande verdade. A gente deveria estar aqui falando do reino, sem que houvesse qualquer problema entre nós. Mas se a própria palavra não poupou um acerto de contas, nós não podemos poupar entre nós. Não podemos entregar as nossas ofertas sem antes consertar com o nosso irmão. Conserte primeiro e depois venha e ofereça a sua oferta. Venha, esteja em comunhão. Como que nós adoraremos um Deus que reúne uma igreja por meio da cruz, se ela mesma está dividida? Como que nós cantaremos uma família vivendo a verdade, sem qualquer falsidade? Não tem uma música assim, irmãos? A glória do Senhor. A gente não pode cantar isso de forma hipócrita, irmãos. Mas é claro que existe uma saída para nós. E Paulo expõe ela. Não há porventura nem menos um sábio entre vós para julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, isso perante os incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós. Porque não sofreis antes a injustiça. Só tem direito de julgar quem sofre a injustiça. Sabe, em outras palavras, posso falar? Uma igreja madura é uma igreja que leva o desaforo para casa. Eita Jesus! Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Não. Falhou demais. Só hoje já pisou na bola 3 vezes. Só 3. Porque Jesus falou para Pedro que se ele pisasse 490 vezes, ele tinha que perdoar. E eu? Por que isso está sendo aqui exposto nessa igreja, irmãos? Porque a falta do perdão, a falta da misericórdia, a falta da compaixão nos separa da verdadeira comunhão, nos adoece. Não liberar perdão é tomar o veneno, esperar que o inimigo morra.
Ah não, tempo cura, tempo não cura nada. Porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você toma e pronto. Não, eu tenho que sentir um anjo, eu tenho que arrepiar, mas na hora de ofender não arrepiou. É isso, irmão, que a Bíblia está nos ensinando. Nós precisamos ser ágeis, como uma costa anseia pelas águas, para consertar uns com os outros. Porque isso dignifica o Evangelho. Isso evidencia que nós somos dele e ele é nosso. Primeiro, quando não temos causas uns com os outros, e quando temos, perdoamos, não diante dos tribunais do mundo. A gente não deve levar o nosso irmão dizendo: olha aí, julga aí, STF. Crente, filho de Deus. É claro, irmãos, que há casos e casos, mas o ideal, assim como o divórcio, foi por causa da dureza do coração do homem. Homem, leia-se homem e mulher. O tribunal só existe por causa do nosso coração. Se a gente aprender a levar as ofensas para a cruz, a gente amadurece, a gente cresce, nos tornamos cristãos melhores. Desprendido. Você não vai fazer nada não, Cristo já fez. Ah, Tiago, você não fala isso porque não foi você. Ah, irmãos, claro, como Cristo fez, eu não teria capacidade de morrer pelos injustos. Até a palavra diz, até que pelos justos, os homens até morrem, né? Mas você tem coragem de dar a vida do seu filho por um estuprador, por um pedófilo? Você tem coragem de dar a vida do seu filho, que você tanto criou, cuidou, por um ladrão, por um homicida? Nós não temos, mas Deus fez isso. Éramos nós, esses homens, outrora, mas Ele moeu o seu filho naquela cruz. Esse é o padrão. Devemos julgar com base na palavra, a fim de consertar, e não apenas de condenar. Devemos denunciar, mas viver aquilo que a gente denuncia, para o bem, com toda a paciência e longanimidade. É dizer: irmão, não está legal. Irmão, você está enveredando por outros caminhos. Olha o que a palavra diz. Irmão, fica aqui com as escrituras. O só existir, sofra o dano, mas vós fazeis a injustiça, e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Já não basta o mundo viver assim, mas nós. Já não basta uma nação se levantar contra a nação, mas nós vai se levantar uns contra os outros. Que evangelho é esse? Que cruz é essa que nos separa? Que Cristo é esse que a gente diz crer e pregar e viver? Que ceia é essa que a gente participa? Que igreja é essa que a gente diz pertencer? Se nós temos problemas, e pior, não resolvemos entre nós. E aí sabe o que a gente tem feito? Levado para o mundo. Aí sabe o que acontece? Eles escandalizam. Ah lá, ó crente. Ah lá, ó crente. Ah lá, ó pastor, está devendo. Ah lá, ó missionário, comprou e não pagou. Ah lá, ó diácono, está batendo na esposa. Ah lá, ó diaconisa, fofoqueira. Não, irmãos. Nós deveríamos ser os primeiros a julgar com graça, porque vivemos aquilo que pronunciamos, porque nos arrependemos e consertamos entre nós. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo também dizendo: porque não sofreis, ou não sabeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. Os que julgam sem viver, sabendo que eles
também estavam ou estão condenados. Não vos enganeis, nem impuros, é o que ele falou no 5, nem idólatras, mas a gente condena muito a idolatria dos outros, e a nossa, é tão fácil de idolatrarmos Deus, é tão fácil de criarmos ídolos. Já dizia um teólogo, somos uma máquina de produzir ídolos em série, sai um atrás do outro. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, e a gente ouve, não, você não pode julgar porque Deus é amor. É claro que é, mas Ele também é fogo consumidor, Ele também é braço forte, Ele também é justiça, Ele também é verdade. O padrão que a gente julga não é nosso, o padrão é as Escrituras. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí você pensa aí, tá vendo, esse povo aí não vai herdar, ó. Tudo pecador. Mas olha o que Paulo diz, desse era o povo, só tais fostes alguns de vós. Olha a nossa realidade, irmãos. Cada um tinha um porém, o calcanhar de Aquiles, um pecado que ofendia a Deus. E Deus sabe e conhece o nosso coração. E se a gente saiu disso, o que nos resta agora é amar, mas corrigir também é amar, com base na palavra. Fica de pé no seu lugar. Mas agora, vocês foram lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Eu era, não sou mais. Eu fazia, não faço mais. Eu praticava, agora eu não pratico mais. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu vivo uma nova história.